Francisco mora na periferia de uma pequena cidade com o cãozinho Bisteca. Perto da casa dele, existe um terreno baldio onde as pessoas da vizinhança depositam utensílios usados e lixo. Esse terreno fica bem perto de onde Francisco dorme. Todas as noites, por causa do clima úmido e quente, ele e Bisteca adormecem deixando a janela do quarto aberta. Um dia, Francisco acordou com uma pequena elevação avermelhada na pele do seu braço, que foi aumentando até se tornar uma ferida recoberta por uma crosta e secreção com pus. Preocupado com a ferida que não cicatrizava, foi procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa. Descobriu que estava com leishmaniose. Daí surgiram as perguntas: como ele contraiu a doença? Tem alguma coisa a ver com a situação do terreno baldio do lado da sua casa? O que deve fazer agora, sabendo que tem leishmaniose? Como será o tratamento? E o seu cãozinho também corre risco? Saiba tudo na entrevista a seguir. A leishmaniose é uma doença parasitária, o que significa que um parasito, chamado leishmania, que é muito pequeno, só dá para ver no microscópio, causa essa doença. Mas ele é transmitido por um inseto. Isso significa um vetor que leva este parasito até o ser humano. Então, adquirir leishmaniose envolveu a picada de um inseto. E esse inseto é chamado de mosquito palha na população em geral. É um inseto flebotomínio. É um inseto que não é bem um mosquito, nem um pernilongo. Ele é um inseto menorzinho. As características dele é que ele tem cores muito claras e quando ele pousa, ele fica com as asinhas abertas, mas é muito pequeno. Ele tem de 3 a 5 milímetros de tamanho. O mosquito palha, ele é o vetor principal, este flebotomínio, para transferir o parasito de uma pessoa ou de um outro animal que esteja infectado com a leishmania ou que seja reservatório para aquela pessoa. Então, sim, a gente adquire esta doença por meio da transmissão de um vetor da picada do inseto. E de onde vêm, os insetos? Os insetos, eles estão na natureza, na casa deles. O problema é que nós fomos nos aproximando desta natureza, nós fomos desmatando, nós fomos reduzindo a área de árvores, de bosques, de matas, e com isso nós nos aproximamos também deste inseto. Deste modo, esse terreno baldio ou qualquer lugar que haja acúmulo de substância orgânica, folhas, galhos, restos de animais, outros insetos, são os locais preferidos para o crescimento, para o desenvolvimento do flebotomínio. Então, ter um terreno baldio perto de casa é sempre um perigo e é preciso estar alerta para isso. Quando temos o diagnóstico de leishmaniose, veja, é preciso ter o diagnóstico. As lesões, as feridas, elas são observadas pelo médico, observadas nos laboratórios. É preciso fazer um exame ao microscópio para ter certeza de que temos leishmaniose. E quando temos, é preciso tratar. O Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, ele está preparado para o tratamento. O tratamento é gratuito, envolve medicamentos muitas vezes por longo prazo, mas isso tudo é preciso de acompanhamento diretamente na unidade básica de saúde. Então, se você sabe que você tem leishmaniose, é preciso tratar, acompanhar e não desistir do tratamento, até ter a alta, até ter a solução desse problema. Muitos animais também adquirem a doença. Alguns animais adquirem o parasito, mas não ficam doentes. O que significa que eles não fazem a lesão, não fazem as feridas, não fazem as alterações que a doença causa. Estes animais que não adoecem são principalmente animais silvestres, roedores. Nós poderíamos pensar em ratos, em gambás, marsupiais e outros animais que vivem na natureza. Estes que não adoecem são chamados de reservatórios. Mas os nossos animais domésticos, os cães, os gatos, eles também podem ter a doença.
e eles podem ter as lesões. Então, se um flebotomínio, ele vai, aquele insetinho, pica um animal que está infectado e pica o ser humano, ele vai transmitir essa doença. Da mesma forma do ser humano para o animal. Então o cãozinho corre perigo sim. Mas a boa notícia é que existem duas formas principais de cuidar desse cãozinho, de prevenir a leishmaniose. A primeira são vacinas e a segunda são coleiras, com uma espécie de repelentes químicos que impedem que esse inseto vá picar o cãozinho. Como combater a leishmaniose? Então é preciso muita educação para a sociedade, para que as pessoas estejam alertas a lesões que apareçam na pele, mas também é preciso que a saúde pública esteja atenta quando surgem casos, para que haja ali um acompanhamento que nós chamamos de epidemiológico do número de casos que está acontecendo. E principalmente o combate ao vetor. O que a gente tem de melhor para fazer para evitar a leishmaniose é não termos o inseto. E não termos o inseto implica em termos ambientes reservados para eles, preservarmos a natureza, mas na área urbana termos também áreas limpas, áreas sem acúmulos de resíduos e assim por diante. Estes insetos têm uma característica interessante. Eles principalmente picam o ser humano no entardecer, na penumbra, quando está de tardezinha para o começo da noite. Então nós também precisamos usar repelentes, principalmente se formos caminhar ao redor de matas, ao redor ali de bosques, para que a gente esteja protegido contra o vetor. Se não há o inseto, ou se não estamos em contato com o inseto, nós não teremos a possibilidade da transmissão do parasito, que é a leishmania.